noite, Shalom, glória a Deus. Quero convidar você um pouquinho a ficar de pé. Nós vamos ler aqui um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Não pode deixar de ficar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 28, Atos dos Apóstolos 16, 28, diz assim: Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Senhor, nós oramos e pedimos, Senhor Jesus, a tua gloriosa presença nessa noite, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Tu estás, meu Deus, pronto a abençoar. E eu creio, meu Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para nossas vidas nesse tempo. E nós, ó Pai, tomamos posse, Senhor, do grande, porque grandes coisas o Senhor tem a fazer nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Podem sentar. Nós estamos na campanha Famílias Restauradas, Lares Fortalecidos. A família é um projeto mais precioso de Deus. Ela foi instituída antes da humanidade e continua sendo o nosso maior tesouro. Quando colocamos os princípios bíblicos em prática, transformamos o nosso lar em um refúgio de paz, amor e propósito, mesmo diante das adversidades do mundo moderno. Nós acreditamos em três pilares essenciais para estruturar um lar abençoado e saudável. Nós falamos aqui de princípio. Precisa existir um princípio bíblico para que a nossa família ela tenha uma base. Lutar pela família, amados, não é nada mais ou nada menos do que viver um mandamento específico do Senhor. Quando o Senhor ele declara que aquele que não cuida dos seus, não se volta para os seus, no zelo, no cuidado, no grande amor, ele está sendo imprudente, totalmente desconsiderado na fé. Pois aquele que zela da sua família, da sua casa, e traz debaixo dos princípios, ele está construindo como se estivesse construindo um edifício sólido, um edifício com uma base de estrutura muito profunda. Você sabe que todo prédio, se ele não tem uma estrutura e um alicerce forte, ele se desmorona. E a mesma coisa, uma família, quando não tem uma base nos princípios do Senhor Jesus. Nós vemos aqui o carcereiro. Esse homem ele tomava conta de casa, ele tomava conta de uma prisão. Lá estava o céu do Senhor. Os apóstolos estavam detidos ali naquela prisão. E de repente Pedro ali naquele cárcere e Silas louvavam a Deus. E quando eles louvavam o Senhor, Deus então se manifestou num grande terremoto naquele lugar. As cadeias, elas se despedaçaram, as portas das cadeias abriram e eles puderam fugir daí. Eles tiveram toda uma oportunidade, tinham toda uma oportunidade de correr, mas eles permaneceram ali. E aí vem a pergunta, verdadeiramente Deus está com vocês, Deus está na vida de vocês, porque vocês não fugiram, vocês tinham a oportunidade de correr. E vocês gritam aí que todos estão no mesmo lugar. E de repente ele pergunta, o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí vem a resposta dos apóstolos:
Só uma coisa você pode fazer: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. E ele tomou posse dessa palavra na sua casa, colocando a sua casa em um princípio, segundo o Senhor. A primeira base é de Jesus Cristo como o centro do lar. Não podemos construir uma família forte confiando apenas na nossa própria força. Não existe isso. Como construir uma família somente constando com a nossa força, com a nossa base de conhecimento pessoal? É muito difícil. Você pode ver que todos aqueles que são cristãos, que procuram colocar a sua casa debaixo de um princípio, debaixo da bênção do Senhor, da obediência, ele passa por um processo. De repente o filho, a filha, ela sai do caminho, ou quer viver uma experiência, ainda que veio do berço, mas quer viver uma experiência, saber como é ir fora. E de repente você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ser perseverante, constantemente lutando pela sua casa. Vou dizer daquele que não tem um princípio sólido, confiando na sua própria força. A palavra nos ensina sobre a importância de firmar a nossa casa sobre a rocha. Nós vemos em Josué 24:15, quando Josué lança a proposta diante de todo o povo, que estavam voltados para viver numa servidão de deuses estranhos, estavam totalmente voltados para obedecer outra espécie de Deus. Mas Josué dá um grito e levanta e diz: olha, hoje vocês têm a oportunidade de escolher. Se vocês escolherem servir a esses deuses, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eles rapidamente consideraram o mandamento do Senhor e disseram: de maneira alguma, Josué, nós vamos deixar de servir esse Deus. Todos nós queremos estar servindo ao Senhor nesse princípio. A casa de Josué estava sempre debaixo da cobertura de Deus. Nós vemos quando aconteceu o grande dilúvio e que Noé e a sua casa entraram dentro da arca. Deus permitiu que essa família, 8 pessoas, pudessem ingressar, pudessem estar embarcando nessa grande arca, para que o dilúvio não os alcançasse. Nós vemos que em tudo o Senhor guarda, o Senhor protege aquele que é cabeça da sua família, aquele que tem a base da estrutura de manter a sua família debaixo da oração, debaixo da consagração, debaixo da obediência de Cristo. Ainda que haja qualquer tipo de adversidade, Deus sempre está protegendo, Deus sempre está dando graça para que essa família se mantenha em tempos difíceis. Agora imagina você, a gente de repente virar-se contra tudo isso que o Senhor nos ensina, todo esse exemplo bíblico que nós temos, ignorarmos tudo isso e dizer: Senhor, eu não preciso disso, eu mesmo posso continuar fazendo com que a minha casa ela fique alicerçada. Quando nós ignoramos isso, ignoramos os princípios da palavra de Deus, nós estamos debaixo de maldição. Aplicação prática: a verdadeira adoração é o temor a Deus. O temor a Deus deve ser vividos dentro de uma casa, não apenas no templo. Quando os pais demonstram uma fé sincera, isso serve de espelho para os filhos e atrai a direção divina para as decisões familiares. Ou seja, eu sempre ouvia isso: meu Deus do céu, olha, você está vendo aqui, eu estou de repente nessa condição, mas não é para você ver a mesma coisa, hein? Olha, quantas vezes eu no mundo, os
meus filhos pequenininhos, meu filho pequenininho, e às vezes eu dizia isso aí, né? De repente ali na frente estava até mesmo tomando um aperitivo e eu já dizia, não, ó, nem chega perto, isso aqui não é para você não, então. Mas isso não é o verdadeiro exemplo que nós devemos dar para a nossa casa. O verdadeiro exemplo está naquilo que o filho ele acompanha e automaticamente ele vive juntamente com os seus pais. Ou seja, ele vê os seus pais orando, ele vê os seus pais na igreja, ele vê os seus pais evitando conflitos, evitando brigas, evitando tanta coisa. E eles ficam observando, crescem nesse princípio, crescem debaixo desse exemplo. Agora veja uma casa sem esse princípio, sem essa base. O filho, ele tende a trazer tudo isso para um futuro familiar também, porque é aquilo que ele está vivendo debaixo de um lar totalmente desestruturado, totalmente desvinculado, totalmente fora da obediência da palavra do Senhor. Os pais, sendo os verdadeiros espelhos para os filhos, eles vão atrair essa direção divina, e a decisão familiar futura será de bênção, será realmente de luz, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a proteção, comunicação e perdão diários tem que haver nessa família. Você vê que quando nós tentamos educar os nossos filhos e trazer os nossos filhos em uma educação, a gente sempre procura o quê? Demonstrar o ensino da palavra. Vamos comigo para a igreja, vamos comigo buscar a Deus, hoje nós vamos estar lá, hoje nós vamos louvar ao Senhor. Você vem trazendo a sua casa em um conhecimento focado em Cristo, voltado para Cristo. Ou seja, de repente há uma queda, um deslize do filho ou da filha, não pode de forma alguma haver a brutalidade de dizer eu não te perdoo, eu não te perdoo, eu não te perdoo pelo que você fez, não te perdoo por isso ou por aquilo. Constantemente o perdão é em primeiro lugar sobre o pai que está educando o filho ou vice-versa. Não podemos ignorar tais princípios. Você pode cultivar isso, você consegue cultivar isso quando você libera o perdão diário, porque o estresse da vida contemporânea e a falta de diálogo podem esfriar os relacionamentos. Um lar estruturado requer manutenção através do amor incondicional. Primeira coisa que nós devemos quebrar é o estresse, é a falta de paciência, é o xingar, é o murmurar, é o blasfemar. Imagine uma família que constantemente fica assistindo uma coisa dessa. Você tem um princípio como crente, como homem e mulher de Deus, e constantemente você está estressado, constantemente você está em xingamento, constantemente você está... Tem famílias que constantemente usam até argumentos de negatividade, e o filho vivendo tudo isso, a filha vivendo tudo isso, o esposo vivendo tudo isso, ou a esposa vivendo tudo isso. Esse lar não tem uma estrutura, uma base diária de perdão e de amor. Quem está compreendendo a palavra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 3, 13, nós temos uma palavra liberada que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nós temos esse versículo que nos traz um grande exemplo acerca deste perdão. A aplicação, a prática em uma família é preciso cultivar o respeito,
e valorizar a opinião de cada um desses membros. Isso significa manter um canal de comunicação aberto, ter humildade para pedir desculpas e disposição para praticar o perdão todos os dias. Ou seja, ouvir e atentar muitas vezes. Quando uma família ela tem um diálogo, ela passa experiências um para o outro, porque não tem como eu saber demais ou você saber demais. Não tem isso. Às vezes queremos ignorar ou até mesmo ignoramos alguém da nossa casa para não ouvirmos. Mas no fundo, se nós paramos para ouvir essa pessoa dentro da nossa casa, você vai ver que vai vir uma luz diferente que Deus vai usar, Deus vai colocar através do filho, da filha, através do marido ou da mulher. E quando nós ignoramos isso, nós perdemos uma grande oportunidade de aprender mais. E nós não podemos, de maneira alguma, ignorar essa base. Tudo isso se relaciona, tudo isso é fortalecido em uma comunhão familiar, quando nós guardamos cada um desses princípios em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O propósito de honrar e cuidar do mundo, Deus instituiu o casamento como uma aliança sagrada e deu aos pais a missão de educar os filhos, cuidar dos seus. É um mandamento de fé, um grande mandamento de fé. Temos também em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que fala fortemente conosco. Efésios 6, versículo 1 ao 4 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas eduquem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Hoje mesmo eu estava conversando com Humberto e nós ficamos ali horas e cada palavra o Senhor revelava algo muito forte. E às vezes a gente não sabe como que Deus vai trabalhar, como que Deus quer trabalhar. Às vezes nós julgamos algo e nós não sabemos de absolutamente nada. E ali ele falava de um futuro que seria diferente se ele tivesse, um futuro que seria diferente se o Senhor concedesse para ele ali do jeito que ele espera. Eu estava dizendo para ele que não é dessa forma. Primeiro nós precisamos provar para Deus que nós estamos preparados para receber aquilo. Se nós não conseguimos provar no nosso pessoal, gente, você diretamente com Deus, eu não quero falar de religião, de placa, de igreja, eu não quero falar de religiosidade, não. Eu quero falar de uma comunhão direta com Deus. Você dobrar o seu joelho, ou em pé mesmo, na sua cama, ou até mesmo no banheiro, e você falar com esse Deus e disser: Senhor, eu estou aqui pronto para entrar contigo numa grande comunhão. Eu quero que o Senhor cele uma aliança comigo hoje, porque a partir de hoje eu tomo uma decisão diferente na minha vida, para que a minha família esteja na base e no princípio da tua palavra. Deus, ele vai te ouvir, porque você tentou fazer primeiro para ele. Você não disse: Senhor, me dá primeiro a minha família, me dá primeiro o meu trabalho, me dá primeiro, Senhor, porque depois que o Senhor me der o meu carro, o meu apartamento, Pai, Senhor, tu vai ver como que eu vou te louvar, como que eu vou te servir. Não é assim. Nós precisamos provar para o nosso Deus que nós temos uma estrutura no chamado que Ele tem para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Quando a palavra diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E pais também se voltem para trazer os teus filhos na instrução e no conselho do Senhor com uma grande sabedoria. Amém? Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, eu acredito que essa base
na tua palavra, tua palavra, eu levo eu levo para a minha casa, minha casa, eu levo eu levo para a minha família, minha família, e eu viverei eu um tempo diferente com a minha casa, com a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Glória a Deus.